Hoje eu recebo o médico Sebastião Vidigal, aclamado psiquiatra na cidade. Sebastião é professor, sendo admirado e aclamado por todos os alunos que passaram em suas salas de aula. Na Faculdade de Medicina de Barbacena, ele é mestre há 50 anos e, em homenagem a esta data, vamos conhecer um pouco mais desse grande mestre. Doutor Sebastião, o senhor, primeiro agradecer a presença do senhor aqui. Obrigado. E o senhor, além de médico, está na vida acadêmica há 50 anos. O que o fez se tornar um professor? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é uma história longa, né? E temos pouco tempo, mas é importante a gente retomar a infância, né? A gente é professor, já vem um dom, né, dentro do ser humano. E para mim, quando vem essa pergunta, eu lembro dos meus bancos escolares. E é bom a gente falar da infância, principalmente a gente tem que falar que para chegar à universidade, a uma faculdade de medicina, tem que passar pelo ensino básico, né, o ensino fundamental, o ensino médio. Antigamente era o primário, né? Então eu lembro do meu primário, que foi... Eu sou barbacenense, né? Então nasci em Barbacena e com muita honra eu defendo muito Barbacena, onde eu faço minhas palestras, nos congressos que eu vou. E sempre falo, lembro do Grupo Escolar Adelaide Bias Fortes. Eu estudei no Adelaide Bias Fortes, que hoje é o Padre Sinfrônico, porque o Adelaide passou para a Avenida ali, hoje o Adelaide é na Avenida. Mas eu estudei no Adelaide Bias Fortes e tive a honra, e quando eu falo Adelaide Bias Fortes, associo hoje o Colégio Padre Sinfrônio, né? A gente não pode esquecer que criança, quem me dava os santinhos e a gente... Quem era o maior orador, né, na época da Semana Santa, Padre Sinfrônio. Quer dizer, todo mundo parava a Barbacena para ouvir o sermão das 7 palavras do Padre Sinfrônio. Talvez isso influencie a gente quando é criança, 7, 8 anos, ao ver aquela pessoa, né, lá na Igreja da Piedade, fazendo o sermão das 7 palavras, e Barbacena parava. Então, quem é pessoal mais antigo, que estão ouvindo, né? É importante relembrar essas figuras que realmente marcam a infância da gente, porque tudo começa na infância. Então, toda a educação que a gente passa por isso. Então, eu estudei no Adelaide, depois do Adelaide fui para o Colégio Estadual Professor Soares Ferreira, quer dizer, outro marco, né? E esses professores, né, que deram aula, tanto quem na matemática, só gente antiga que vai lembrar, né? Rosinha Ed na matemática, Anastácio, professor Anastácio, professor Moacir Rocha, né? Fernando Duque Estrada, e quem me marcou muito foi um advogado, né, famoso também na época, o doutor Afrânio Nésio, que dava aula de História Universal, e a maneira que ele dava aula, eu tinha 12 anos de idade, e aquilo me impregnava. Gente, um dia eu quero ser professor. Professor Ítalo Sonho, dando aula de geografia, né? Então eu lembro de grandes professores do Colégio Estadual que foram marcando a vida da gente, sabe? Então a gente vê que vem do primário também, as professoras, Dona Elza do primário, Dona Elza da admissão, tinham admissão antigamente, né, para a gente entrar no ginásio. Então essas figuras de professores vão marcando a gente, seja frustrando até, né? Eu lembro que eu não era muito bom em português e de repente aparecia... Era um lápis vermelho, né? Esse lápis que os pedreiros usam em obra, e de repente eu chegava em casa cheio de X vermelho, daquele lápis vermelho de construção. Eu falava, pô, como é que o negócio é interessante. E são essas frustrações, às vezes, essas atenções que fazem com que a gente passe a entender a importância de estudar, a importância de ter a hora de brincar, né? E aí falar em brincar, pô, hoje... O celular, estou falando assim genericamente, para vocês entenderem como é importante a gente, primeiro a obrigação, depois o prazer, né? A gente precisa brincar. Criança, principalmente na fase de infância, adolescência, até adolescência, é praticar esporte, é brincar. A criança que não brinca, realmente traz problema, porque a criança precisa brincar. É através do brincar que gera a curiosidade e a criatividade. Então, se você perguntar para mim, todas as pessoas que fizeram seu carrinho de rolimã, todas as pessoas que brincaram de bolinha de gude, todas as pessoas que brincaram de pipa, todas as pessoas que brincaram de jogar bola de meia, queimada, todos esses brinquedos, essas coisas que eram criativas, é que faz a pessoa desenvolver de dentro para fora a capacidade, a curiosidade e criatividade.
Tanto é que quando uma criança quebra um brinquedo, ela está querendo criar, achar que aquilo funciona, não é porque está quebrando o brinquedo. Então tem uma série de nuances, tem uma série de situações que vão fazendo, como eu disse, desde o primário, do ginásio, né, o ginásio estadual, depois o colégio estadual, depois fui para Belo Horizonte fazer o colégio universitário da UFMG. Então, um colégio que mostra gente. Aí eu saí com 17, 18 anos para Belo Horizonte. Então, de repente, você está diante de uma mudança na metodologia do ensino, a teoria construtivista de Piaget, de Vygotsky, quer dizer, os grandes construtos do ensino, né, do ensino-aprendizagem, vindo e mostrando para nós a importância da teoria e a prática, né? Não basta só teorizar, a gente tem que praticar. Então, de repente, você começa a ver coisas na teoria e na prática. Que talvez no ensino moderno hoje, a gente vê muito isso, né? Que as pessoas hoje vão para o campo, né? Não fica só na teoria, mas também praticando. Mas a gente lembra com saudade desses tempos que eles foram moldes, né? E da família, né? Porque o pai, a mãe, o presente ali, e junto de vocês, te educando, vai te ajudando a saber os horários, hora de brincar, hora disso. E na verdade, isso tudo foi moldando dentro de mim a essência de dizer assim, primeiro obrigação, depois o prazer. Mas tem que praticar esporte, tem que jogar bola, tem que jogar ping-pong. Hoje é tênis de mesa, tem que ter, depois no ginásio Silvio Raso. Quantos, né, futsal lá do Silvio Raso, né, que hoje está aí depredado, mas o Silvio Raso foi de uma época em Barbacena que tinha muito esporte, que a pessoa praticava. Então, essa associação da própria educação do ser humano, do ensino, tem muito disso, sabe? Porque eu joguei muito futsal, joguei nos times de futsal, futebol de salão, futebol de campo. Quer dizer, tudo isso, andar de bicicleta, quer dizer, tudo que for para mobilizar, porque a criança precisa também educar no sentido de motricidade, quer dizer, não adianta só teoria se você não trabalha sobre a motricidade. E qual que é o grande problema, aproveitando a deixa, que eu associo muito livremente, é o celular. Quer dizer, se a pessoa fica só na tecnologia do celular, que também não tem jeito, isso é o futuro, não tem... Mas o problema é que ela não está brincando, ela não está desenvolvendo a musculatura, ela não está correndo, ela não está desenvolvendo o cérebro no sentido de músculo, sabe? Precisa ativar a psicomotricidade. Então a pessoa fica na teoria, fica no celular e está esquecendo de brincar. Então isso tudo vai, em vez de ensinar, de educar a pessoa para aprender, ela passa a não ter tempo para estudar, não tem tempo para ler. Leitura, aprender o português, eu falo sempre, aprender sinônimos, aprender o vocabulário, ter um português para poder ter noção realmente do que está pensando. Isso tudo vem se a pessoa tem tempo, tem disponibilidade, tem interesse, os pais perto, a educação dentro da própria família. Então é uma série de fatores. Eu fico muito feliz em relembrar, sabe, essa história toda, porque as primeiras aulas, né, porque eu morei ali em frente ao Padre Sinfrônio, hoje o Padre Sinfrônio, e tinha a Igreja da Glória, né? A famosa Igreja da Glória, ligada ao bairro São José, onde nós somos criados. E lá na Igreja da Glória é que nós demos as primeiras aulas da Faculdade de Medicina de Barbacena. Então, quer dizer, além de vender os tijolinhos para fazer a Igreja de São José, que tinha as festas da Igreja da Glória, as barraquinhas ali, como criança, depois ali, nos primeiros anos 75, 74, nós estamos dando aula na Igreja da Glória, que a faculdade ainda não estava onde é hoje a Faculdade de Medicina. Então você vê a ironia do destino, lembrando o Padre Sinfrônio, o Adelaide, a Igreja da Glória, são mensagens que vêm na mente da gente para mostrar o quanto que a gente tem essa base da infância, que é o molde e o passaporte para chegar na adolescência e depois você desencadear aí esse dom, como eu disse, com essa imagem de professores, também no colégio universitário, estudando física, com Beatriz Alvarenga. E ao menos, em frente ao colégio universitário, estava o Mineirão, por incrível que pareça, lá na Pampulha, e onde, nos anos 75, 76, eu vi os clássicos entre Cruzeiro e Atlético, e passei até a gostar muito do Cruzeiro nessa época, porque o Cruzeiro, falando de esporte, porque o Cruzeiro realmente tinha Tostão, tinha Dirceu Lopes, né? Uma escola de futebol. Então a gente começa a ver que isso tudo, sabe? A parte esportiva, a parte de método para estudar, foi fantástico, sabe? Então eu vejo que esse veio um dom, e veio com o exemplo de professores que incentivavam a gente também, e dentro da própria família, a ter o momento de estudar e de brincar. Então, para mim, estudo e brincar tem que estar associado.
não pecar por falta, nem por excesso, mas equilibrar para evitar que a tela domine a nossa cabeça e a gente passa a ficar agarrado num sistema e que deixa de vivenciar a experiência dessa educação que tem que continuar existindo. Então, foi através dessa formação lá da infância, adolescência, que são os moldes que me deram, através de brilhantes professores que me ensinaram desde o primário até a universidade também, que eu fiz depois, passei no vestibular na Federal de Juiz de Fora, onde me formei em 1973. Então, a minha história é que eu fiz o primário no Adelaide Bias Forte, o ginásio científico no Colégio Estadual Professor Soares Ferreira, o Colégio Universitário do UFMG de Belo Horizonte e me formei na Federal de Juiz de Fora. Quer dizer, eu sempre fui agraciado no ensino público e, por isso, hoje eu agradeço muito a todos os professores, porque a gente só se torna um bom professor porque tivemos exemplos e identificação também com professores que nos moldaram para essa tarefa. Entendi. Doutor, e o senhor está nesse ofício de professor, né? Nessa missão de professor, já tem 50 anos. Qual é a diferença que você vê nessa mudança, nesses anos, para os tempos quando você começou, para agora, para os dias atuais? Na verdade, a grande revolução foi a tecnologia, né? Não tem dúvida que... E a minha área é uma área que é da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, da psicopedagogia. Nós trabalhamos muito, eu trabalho muito numa coisa chamada emoção, sentimento, afeto. Então, a verdade é que mudou muito a coisa no sentido de que o ser humano ele teve que, querendo ou não, com a evolução da tecnologia, deixar as coisas do meio influenciar de fora para dentro. Quer dizer, algoritmo, né? Desde o Vale do Silício, onde hoje nós temos justamente, você vê, antigamente o celular era um tijolão, hoje é finíssimo, hoje cada vez mais a tecnologia, a velocidade de informação que a gente tem hoje é um absurdo. Então, o jovem de hoje, que é a geração Z, ou os nativos digitais, são as crianças nascidas de 2010 para cá, eles estão totalmente ligados à tecnologia, ao celular. Então, ele é um bem e um mal. Ele é um bem porque, na verdade, ele te facilita. Eu, por exemplo, eu usava o dicionário. Meu pai, quando eu tinha 14 anos, me deu 4 dicionários de português, que eu acho que o dicionário, você entender o significado das palavras, simbolização, abstração, tudo isso é importante para a gente aprender a aprender, né? O bom professor gera o aprendizado para que o aluno crie, através daquilo que o professor está ensinando, que de fora para dentro, mas ele se educa de dentro para fora. E essa diferença entre ensinar e educar é muito forte. Por quê? O ensinar, você ensina, mas você não sabe se o aluno está aprendendo ou não, a não ser que por isso que é preciso ter todo o planejamento, tem toda uma organização, tem que executar as tarefas, tem que avaliar essas tarefas, mas isso é uma metodologia, seja a teoria construtivista, né? As várias teorias do ensino-aprendizagem. Mas o mais importante é a educação de dentro para fora. E essa educação de dentro para fora é exatamente o que a gente chama a família funcional, a família estando por perto, e os professores também sendo guardiães, anjos da guarda, para que esses alunos sintam vontade de querer estudar. Então, a tecnologia vem ajudar demais. Nós estamos vivendo muito mais hoje por causa da tecnologia. Sem a tecnologia, os instrumentos, a medicina não evoluiria. Tanto é que a Faculdade de Medicina hoje tem um laboratório de conhecimento e habilidades, que é um suprassumo de toda a tecnologia para salvar vidas na emergência. Mas, de repente, você salva um edema agudo de pulmão, você salva um infarto agudo de miocárdio, mas o emocional do ser humano. Então, o que mudou é que o emocional, a cognição aumentou demais, a teoria aumentou demais, a velocidade de informação por causa do chip, por causa do computador, por causa do smartphone, por causa da geração toda interdigital e hoje a telemedicina, quer dizer, um avanço extraordinário da medicina. Mas onde está a pessoa humana? Aonde está o doente? Então, hoje, na medicina, na faculdade em todo o Brasil, todo mundo entende doença. Lógico, nós temos que entender doença salvar vidas. Mas nós estamos escutando o doente a tempo. Nós estamos realmente fazendo uma medicina em que o paciente está se sentindo responsável
por aquilo que ele está sofrendo, junto a um médico que está fazendo uma boa relação médico-paciente, aí que entra todo o estudo que eu ministro da Faculdade de Medicina, da Psicologia Médica, que a gente fala que a Psicologia Médica é o tecido conjuntivo da prática médica. Aqui no Vilela mesmo, nas aulas práticas, eu procuro mostrar para os alunos, nas aulas com os pacientes, a importância da subjetividade humana, a importância do paciente saber o que ele sente verdadeiramente, para ele saber se tratar, se cuidar. E não a gente dar um remédio de qualquer maneira, toma esse remedinho que você vai ficar bom. E, na verdade, o paciente tem a convicção que você está em empatia, que você está entendendo o sofrimento dele. Nós, na medicina, somos doutores em dor física, nas dores, do modo geral, mas a dor psíquica, a dor da alma, aí precisa um pouco da parte espiritual também, precisa um pouco desse compaixão, dessa empatia, da capacidade de sentir o que o paciente está sentindo, e não simplesmente passar um remédio, porque ele está com dor de cabeça, tomando Novalgina, mas saber que por trás disso ele tem algo a mais a falar, ele tem algo a mais a sentir, que é você acolher, sentir o acolhimento daquele sofrimento também, que não é só físico, mas é também mental. O que eu vejo que mudou é isso, que o ser humano, antigamente nas faculdades a gente era biomedicina, ver o paciente somático, com doenças. Hoje, nós, na Faculdade de Medicina, com os bons professores que nós temos, nós todos pensamos no biopsicossocial. Quer dizer, o ser humano, a saúde ou a doença vai ser o equilíbrio entre as três áreas do existir. Na biológica, que é o soma, que é as doenças do modo geral. No psicológico, que é isso. Por que eu estou deprimido? Por que eu estou ansioso? O que está por trás dessa minha ansiedade? O que está por trás dessa minha depressão? E o social, né? Seja o político, seja o econômico, né? Essa desigualdade social financeira que a gente vê na sociedade traz sérios comprometimentos mentais, traz sérios comprometimentos físicos, porque tem que ter esse equilíbrio entre o bio, o psíquico e o social. E também, não podemos deixar de falar, a parte espiritual. Eu acho que a parte espiritual do ser humano também é importantíssima para que aquela pessoa tenha fé, tenha esperança, acreditar naquela relação de alguém que está passando para ela o vínculo, né? O vínculo, a aliança, para que daquele resultado de uma medicina bem feita, de uma relação médico-paciente que traz esperança para a pessoa e não simplesmente a gente está medicando aquela pessoa. E eu vejo isso, que tem muita faculdade de medicina no país, quer dizer, parece que o presidente Lula, inclusive, quer pôr mais 100 faculdades de medicina a partir do ano que vem. Isso também não deixa de ser, a princípio, uma coisa não muito boa, porque a maioria das faculdades não tem condições de formar os médicos. Mas a nossa faculdade de medicina de Barbacena, você sabe muito bem, acabou de tirar nota 5 do MEC, ela está com nota 10, ela está entre as maiores faculdades do país, né? Graças, e a gente tem que falar isso, e nesse momento de homenagem ao professor Bonifácio Andrade, que graças a ele, que ele teve essa visão, foi um visionário, né? Que podia dizer assim, uma faculdade política, não, pelo contrário, a faculdade que ele pôs em Barbacena é uma faculdade que está elevando o nosso padrão de atendimento, né? E as auditorias do MEC teve aí um mês atrás, e mostrou para nós, através do brilhante trabalho do diretor Dr. Marco Aurélio de Carvalho, Dr. Fábio Andrade, nosso reitor e também presidente da FUNJOB, a faculdade hoje tem um exemplo que trabalha essa linha biopsicossocial, né? E alguns dos nossos professores, e também trabalhando essa espiritualidade, não importa qual seja a sua religião, seja católico, seja kardecista, seja evangélico, não importa a sua fé, importa a sua fé, importa que você crê que alguma coisa também te dá esperança de dias melhores. Então, o que eu vejo é que o ensino, por um lado, a tecnologia avançou demais, mas nós precisamos dar o suporte também para que a família e a educação seja estruturada na parte socioemocional. Quer dizer, nós temos que desenvolver também que esses alunos precisam também ter um pouco mais dessa parte, vamos dizer, do afeto, das emoções, trabalhar melhor as emoções, que elas estão muito robotizadas, sabe? Hoje as coisas mudaram no ritmo de relações humanas em função da tecnologia. E é importante a gente valorizar a família, o estado emocional, o bom convívio dentro da família para poder a gente também trabalhar
a enfermidade, porque a doença são os sinais e os sintomas, mas a subjetividade do paciente, ele entender por que ele está sofrendo aquilo ali, é o grande lance da empatia, da capacidade de você entender o sofrimento humano, e essa experiência vai fazer que o paciente se sinta melhor e a medicina evolua. Mas nós esperamos realmente que haja um equilíbrio entre a tecnologia e as emoções, porque se ficar só tecnologia sem trabalhar a parte emocional, nós vamos sofrer, vamos ficar meio robotizados na sociedade. E nós queremos seres humanos que sentem, que sintam, que sonhem, que tenham esperança e tenham alegria de viver. Entendi. Doutor, nesse período que o senhor atua como professor, qual foi a sua maior gratificação de ser o professor? A maior gratificação é essa, sabe? Ser reconhecido, reconhecer e ser reconhecido. Porque na medida que você vê um aluno em dificuldade, você vê que aquele aluno não está tendo um aprendizado que você gostaria que ele alcançasse naquele momento. E você luta para ele ser um bom profissional e vê que aquele aluno, através do seu vínculo, da sua capacidade de mostrar para ele os seus erros, sem punição. Nós temos que diferenciar autoridade de autoritarismo. Então, a gente precisa, a sociedade ficou assim, muito perdida em alguns momentos, porque tudo pode, né? O jovem de hoje, e às vezes a gente critica mesmo na vida universitária o vape, o maconha, às vezes, né, usando alguns medicamentos, né? Hoje muita gente toma antidepressivo, ansiolítico, então a gente vê que muita coisa tem uma disfunção, porque, como eu te disse, o volume de informação é tal que não está dando tempo de a gente armazenar como deveria, né? Então ninguém vai mais para o livro, a pessoa vai para o celular, fica mais fácil buscar informações no celular. E aí precisa voltar ao livro, precisa ler, precisa entender o significado das palavras, precisa entender, né, o significado de simbologia disso tudo, para ter um texto, um contexto dentro daquilo que você está entendendo com facilidade, e não impondo palavras ao vento, porque né, as palavras voam, o sentimento fica. Então eu vejo que a gente... Penso, logo existo, né? O Descartes falava isso, mas nós precisamos entender que, além do pensamento, tem um sentimento. Essa parte de trabalhar as emoções, o sentimento, é o grande link, que vai dar amálgama para que o conteúdo daquilo que a gente está formulando, de todo o processo que a gente está influenciando as pessoas, principalmente como professor, é mostrar que vamos tentar fazer isso de uma forma em que o aluno tenha autoridade, respeito à autoridade, e não tenha uma pessoa autoritária, impondo normas, mas procurando flexibilizar as relações, em vez de punições, sentimentos de culpa, coisas que denigram, né? E muito bullying na sociedade, existe tudo, né? Então a gente sabe que esse processo é complexo, não existe uma fórmula, mas existe competência, proficiência, eficácia, que são metodologias que levam realmente a gente sentir que está cumprindo um dever, que é ensinar e, principalmente, ajudar que o aluno seja o sujeito epistêmico do seu próprio conhecimento. O que quer dizer isso? Que o aluno sinta vontade de aprender a aprender. Que, na verdade, eu falo sempre, sabe, nos meus dias, no meu consultório, às vezes para muita gente, que são 3 P's: persistência, paciência. Hoje, se a pessoa não passar a gente só dá valor à vida na perda. Todo mundo sabe disso. Se a gente não souber, a gente só dá valor na hora da perda, na hora da frustração. Então a gente cria muita imaginação, muita fantasia, e a realidade, na hora de enfrentar o contato com a realidade, é o grande lance da reflexão, da pessoa parar para refletir, contar até 10, vou contar até 10 antes de fazer um ato, para mim saber se aquilo ali está me fazendo bem ou não. Então eu acho que esse momento reflexivo, a sociedade hoje imita mais do que reflete. O perigo é esse, a gente ficar imitando, acompanhando muitos fake news, acompanhando muitas coisas que não tem nada a ver, sem parar para refletir sobre aquilo. O que a gente pede, e eu passo isso para os alunos, é isso: reflitam, pense antes de tomar uma posição, porque o sentimento está imbuído nisso também, né? Tanto é que tem 2 filmes aí que é fantástico, quem não viu devia ter visto, que é o Divertidamente 1 e Divertidamente 2, porque não tem jeito de vocês não tiver, nós não temos esses 10 sentimentos que aparecem no filme, né? Que é alegria,
No primeiro filme, Divertidamente 1, passa lá alegria, tristeza, raiva, né? Nojo e medo. Né? E no segundo filme já vem a ansiedade. E não existe alguém que não tem ansiedade hoje no mundo. Todo mundo tem. E a ansiedade, você leva moderada e grave. Ansiedade é a gasolina que falta, que precisa ter para o motor andar. E a ansiedade é natural. A gente tem um pouco de ansiedade para justamente a gente caminhar. Sem ela a gente também não vive. Mas se ela for grave, tem que se tratar. Então, no segundo filme, Divertidamente, tem ansiedade, tem inveja. Né? O problema da inveja na sociedade é muito complexo. Né? Então, tem ansiedade, tem inveja, tem um tédio. Estou com tédio, tem vergonha, né? E tem a nostalgia. Eu estou com 76 anos, eu sou da nostalgia, porque eu gosto de lembrar o passado, como nós estamos lembrando aqui, quantas coisas bonitas que estão na minha cristaleira, e é tão bom para as pessoas mais idosas que estão vendo isso, todo mundo tem a sua cristaleira em casa, ou você mesmo tem em casa lá um relógio que está na parede, que está há 200 anos na família, que representa a figura do bisavô, da avó, o quadro que tem lá, os entes queridos. Isso tudo faz parte da nossa cristaleira, que são as memórias afetivas que nós temos que ter, que nos educa para podermos ser uma família internalizada, para poder aprender. Então, para mim, tudo passa pela família funcional, passa por esse ajuste interno. Todos nós temos problemas, temos conflitos, né? Eu falo que ninguém é totalmente normal, cada um tem seus conflitos, tem o seu calcanhar de Aquiles, e nós precisamos aprender a respeitar, sabe, o nosso interior, ser o que se é, com fé e esperança de que sempre a gente tendo primeiro a obrigação, depois o prazer, a gente sempre vai dar sucesso. E todo aquilo da minha vida, meus 50 anos de magistério, foi que sempre primeiro a obrigação e depois no prazer. Não tem dúvida que isso funciona. E qual o maior desafio em ser um professor? O maior desafio é isso, é a gente não saber. Eu acho que nos meus 50 anos eu continuo comprando livros, continuo lendo nos meus sábados e domingos, qualquer momento que eu estou parado, estou com um livro em frente a mim, uma revista, porque o maior desafio é isso. Mestre, como dizia Guimarães Rosa, mestre não é quem ensina, é quem de repente aprende. E o bom professor é aquele que está sempre aprendendo, é aquele que está sempre em dúvida, que não tem a certeza de tudo. Porque a certeza, o que enlouquece não é a dúvida, é a certeza. Nós temos que aprender a viver em dúvidas para buscar alguma certeza. Nós teremos que estar sempre o não saber, sempre buscando estudar, sempre buscando aprimorar conhecimento, porque cada vez mais o avanço é extraordinário. A tecnologia vem aí para mostrar que a pessoa pode viver 100 anos, mas se nós não tivermos um pouco de paciência, e eu estava falando dos 3 P's, paciência, persistência, tem que ter persistência. O desafio é isso, ter persistência para nunca desistir, paciência para esperar que as coisas aconteçam no momento certo, e não é preocupação. A mente preocupada, ela não está ocupada. A mente preocupada, ela está ansiosa, porque ela não está ocupando aquilo que deveria estar naquele determinado momento para você resolver aquela situação. Então, a despreocupação é justamente você não sofrer por antecipação. É a gente aprender a antecipar os problemas, as coisas no devido lugar, para a gente realmente ler, entender, buscar a verdade através da paciência, da persistência, né? Esse é o caminho que eu vejo, que é o grande desafio, é isso, como a gente ter paciência, persistência. Agora, só tem um detalhe importantíssimo, isso é para toda a sociedade e para todos nós. Nós temos que aprender a suportar a desigualdade. Nós queremos tudo do nosso jeito, tem que ser do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Nem tudo sai do nosso jeito, às vezes não sai. Então a gente tem que aprender a respeitar o outro. Mas para aprender a respeitar o outro, você tem que aprender a respeitar a si próprio. Você tem que aprender a conhecer a si próprio. E para conhecer a si próprio, é conhecer os momentos bons e ruins que nós passamos. E não existe só momentos bons, existem as dificuldades. E à medida que a gente encara as dificuldades, sabendo que podemos resolvê-las a cada passo, não passar, não querer tudo apressado, esperar cada momento para poder crescer, baseando no próprio ciclo da vida. Nascer, né?
primeira infância, segunda infância, adolescência, puberdade, adolescência, mocidade, maturidade, né? Maturidade entrando na terceira idade, na velhice, e poder deixar um legado, né, da maneira melhor possível para os nossos filhos, netos, amigos, pessoas alunos, né? Você vê, eu estou na faculdade, para mim estão 80 turmas. Se multiplicar 80 turmas por 60, 4.800 alunos. Quer dizer, é muita gente que já passou por mim na faculdade de medicina e eu tenho um prazer imenso de ser professor e continuar, enquanto eu tiver saúde, né? A gente quer continuar lutando para continuar essa luta aí, belíssima, que é ser professor. E o senhor se considera inspiração para os educadores? Na verdade, todos nós, educadores, nos espelhamos uns nos outros, né? Nós queremos sempre passar o melhor, né? E se algum professor, ou aluno, ou ex-aluno, que hoje é professor, e teve essa convivência afetiva, porque o que a gente deixa na vida é um afeto, sabe? O sentimento daquilo que a gente chama a memória afetiva na cristaleira. Então, essa inspiração maior é essa, é que a gente reconhece que os alunos e os professores são pessoas que merecem uma homenagem especial, porque ser professor é uma dádiva de Deus, é um dom, e eu desejo realmente aos professores muitas felicidades, porque nós, todos que batalham, né, e principalmente a turma que é do primário, do ginásio, né? Porque quando você chega na vida universitária, às vezes você já tem um emprego, mas a turma que luta aí no dia a dia, professores do ensino fundamental, do maternal, são lutadoras, né? São pessoas que estão aí educando as crianças e levando a elas uma maneira de existir, né? Que mostre que nós temos que educar nossas crianças, mas que elas precisam brincar. Diga aos seus filhos, eles precisam brincar. E através do brincar, e através do professor ser uma pessoa experiente, que tenha vivência, só o tempo nos molda, né? A passagem do tempo é que nos molda, e os professores realmente, uns se espelham nos outros. Eu me espelhei em muitos professores, como alguns podem ter se espelhado em mim, porque eu acho muito importante a gente, como professor, desenvolver o dom da empatia, da compaixão, e se queremos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais fraterna, porque o Brasil só vai para frente se tiver educação. Vendo vários interlocutores, vários cientistas políticos e vários amigos, a gente ouve o seguinte: em primeiro lugar, educação. Segundo lugar, educação. Terceiro lugar, educação. Ensinar é de fora para dentro. Educar é de dentro para fora. Educação é família, é ética, é vontade, é metodologia, é ter todo um processo interno que vai gerando um crescimento de dentro para fora. E assim se faz a vida, e assim a gente vai deixando o nosso legado e a experiência de criar e recriar a própria existência. Então a gente precisa ter curiosidade, criatividade, mas para isso temos que nos planejarmos, temos que nos organizarmos, temos que executar nossas tarefas, temos que sermos avaliados e, acima de tudo, temos que ter fé e esperança em dias melhores. Assim que eu vejo o que seria o bom professor no dia de hoje. Entendi. E qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os professores ou para quem pretende seguir essa carreira de professor também, doutor? A mensagem é exatamente isso, que professor é dom. A gente nasce com esse dom e as coisas vêm de dentro para fora, e ser professor é realmente o que os pais, né? Porque os pais, as famílias sempre confiam que um bom professor vai ajudar seus filhos a serem melhores, né? Para ter uma educação não só dentro da própria família, como também nas escolas, né? Então a mensagem é essa: amem e amem a profissão, porque ser professor é uma dádiva de Deus, e que Deus abençoe a todos nós professores nessa data tão bonita que é o Dia do Professor. Doutor, agradeço a participação e parabenizo todos os professores através do senhor aqui na 93 FM.
Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui e até uma próxima oportunidade.